Então, às vezes, 20 mil de divergência representa pouco e não é apontado. Às vezes, 5 mil representa muito e é apontado. Então, assim, não tem um padrão, né, um percentual ou um padrão em reais, em valores, que vai me dizer se eu tenho tolerância ou não, tá? Claro que aqui para vocês, né, eu não mostrei nenhum valor de balanço, até nos comentários da aula passada, que a gente já vai trabalhar, também não tinha nenhum valor, só tinha o fato em si, tá? Mas, né, vocês poderiam colocar percentuais básicos aqui. Então, por exemplo, ó, limite de aceitação do caixa, eu botei 5%. Então, se deu diferença da contagem física e do que está registrado no balanço menos que 5%, ok, está tudo tranquilo, não é apontamento. Estoques, 8%. O que pode variar o percentual do estoque é o tipo de material que tem no estoque. Então, se é produto mais perecível, se é produto pequenininho que desaparece rápido, eu tenho que ter uma tolerância percentual, tá? Fazer o quê? Não, mas não pode desaparecer nenhum material do estoque. Na teoria, correto, concordo, não pode desaparecer, mas na prática, né, e você já deve ter visto alguma situação assim, às vezes desaparece estoque da noite para o dia, né? Isso em qualquer tipo de empresa, tá? Então, o auditor tem que ter essa tolerância, tá? Eu me lembro sempre de uma história que meu professor contava, e ele foi auditor um monte de tempo, né? Acho que uns 30 anos, se aposentou, que um dia, logo que ele saiu da faculdade, foi auditar, acho que a segundo, terceiro trabalho de auditoria, aí descobriu que tinha o pessoal do estoque lá pegava um pouco do estoque e vendia por fora, né, e dividia o dinheiro. Aí ele anotou aquilo e já subiu correndo lá para falar com o gerente lá, com o dono, né, no caso, para avisar. Aí quando ele chegou lá, falou isso, o dono disse, não, eu sei, eu também ganho parte da comissão. Por isso que eu digo, tem que conhecer a empresa, por isso é importante aquelas entrevistas antes ali, para ver. Isso a gente só aprende trabalhando, tá, pessoal? Não é com a varinha mágica que a gente chega e vira auditor, ou vira contador, né, ou vira controlador, tá? É aos poucos, é com a experiência, é com a proatividade, é com os questionamentos, tá? O que mais aqui? Ó, valores a receber, divergência de 10%. Então, se eu confrontar lá as notas a receber com o que está lançado no balanço e a informação que eu recebi da circularização, por exemplo, uma diferença de 10% não é relevante, então não vou apontar. Agora, se der mais que 10, opa, aí sim já é relevante. O cliente lá disse que não comprou, né? Então está ali só usado o nome como laranja, por exemplo, para falsificar o balanço, tá? E outros, tá? Já que o ativo circulante lá tem despesa antecipada, né? Tem aplicações a curto prazo, então outros eu generalizei para 10%. Mas poderia também especificar um a um aqui. Então, pessoal, isso aqui é um modelo, tá? Então, aqueles que fizeram um pouco diferente, não se preocupe, não precisa pagar e fazer, tá? Aquela postagem lá que postaram ou me enviaram pelo WhatsApp era só para conferir e fazer a interação com vocês. Tá? A gente vai precisar disso aqui lá para o dia 6 de maio, né? Que a gente vai ter a primeira atividade prática, aonde a gente vai trabalhar a auditoria dos grupos que a gente já trabalhou até aquela data. Então, tem ali no cronograma, né, que a gente está no Moodle e eu mandei no grupo também, quais assuntos terão até o dia 6 de maio, tá? E aqui nessa coluna realizado, vocês vão colocar quais desses testes vocês fizeram de acordo com os assuntos que eu estou apresentando, já apresentei e vou falar hoje para vocês aqui, tá? Então, deixa eu interromper esse compartilhamento. Professor? Oi. Só um pouquinho, só para avisar. Eu consegui gravar a aula. Tá, beleza. Eu também aqui apareceu gravado, mas assim que terminar, tu me manda o arquivo, tá, Gilvan? Sim, professor, tudo certo. Obrigado. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Isso aqui é isso aí. Pessoal, então eu vou compartilhar agora o assunto da semana passada, né? Foi aquele material que a gente trabalhou, que foi
algumas informações importantes para o trabalho de campo. Estão visualizando aí? Sim. Tá. Então, eu tinha dado ali 5 informações para vocês. Então, com base no que foi planejado e com base nessa informação, vocês iam anotando e depois iam lançar naquela coluna realizado ali, no material que a gente acabou de ver. Então, deixa eu fazer a seguinte leitura para vocês. Durante os trabalhos de campo, verifica-se um valor elevado referente a uma venda a prazo e que ainda não foi recebida. Então, ali a empresa fez uma venda a prazo, né, para um cliente, e era um valor elevado. Então, no meu planejamento de auditoria, eu poderia considerar ali um percentual para saber a partir de que valor é elevado, mas aqui eu já disse que é. Então, eu pergunto para vocês aí, tá? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mas eu pergunto para vocês, que tipo de procedimento de auditoria eu faria a partir dessa informação? Ou vocês não fariam nada? O que é que vocês têm a me dizer? Teste de transações e saldos, professor? Está respondendo ou está perguntando? Estou respondendo, só não sei se está certo. Ah, mas é que tu fez uma entonação de pergunta. Mais alguém? Isso aqui é complicado, professor. Não, isso aí. Não, mas tem coisa mais complicada nessa vida. Né? Vamos lá, mais alguém? Além da Trentin, fique à vontade, vamos lá. Investigação e confirmação? Está perguntando também? Não, estou respondendo. Então fala assim, a investigação e confirmação. Investigação e confirmação. Ah, tá. Mais alguém? Eu coloquei confirmação junto aos devedores para verificar valores. Bom, mais alguém, por favor? Teste de inspeção. Ok. Vamos lá, mais vozes, mais vozes. Eu também acho que eu colocaria um teste de inspeção. Eu concordo com a Karina. Sempre tem alguém que fala concorda com o que o outro falou, né? Eita. É que eu concordo. Ah, tá bom. Então, pessoal, praticamente todos, né, estão corretos. Como eu disse, né, não tem, é ciência social, não tem certo ou errado, não é matemática que é exato, tá? Eu posso fazer vários testes, claro que dependendo do assunto, alguns são mais rápidos, mais ágeis, outros mais demorados, mas todos vão me dar um retorno, né, vão dar um retorno para o trabalho de auditoria. Então, no momento que eu verifiquei esse valor elevado, a primeira coisa que eu poderia fazer era os testes ali de transações e saldos, dentro do teste substantivo. Eu poderia fazer a conferência dos documentos, para verificar, por exemplo, se o nome do cliente lá na nota fiscal é o mesmo nome do cliente que está lá em clientes no balanço patrimonial, tá? Porque às vezes realmente tem situações que na nota está um nome e lá no balanço está outro nome. Então, se eu confirmei isso, eu poderia partir para a circularização, né? Mandar lá para o cliente informar. Lembrando que a circularização, quem envia o documento é a empresa, então o auditor tem que pedir, ó, empresa, envia uma carta de circularização para o cliente tal, e aí o auditor vai informar se é em branco, em preto, né, se vai envolver valores ou não. E na carta, né, a empresa manda e diz que a pessoa, o cliente, tem que responder não para a empresa, mas para o auditor diretamente. Aí ele vai dizer ali se é por e-mail, se é por carta, né, se é por vídeo, não tem problema. Então, uma circularização. Nesse caso, né, eu poderia só fazer uma circularização confirmando com o cliente se ele tem valores a pagar, sem citar valores, porque se eu já fiz o teste de transação e saldo e fechou os valores, eu tenho uma certa segurança. Ou poderia fazer com que ele confirmasse se o valor é de X mil reais, por exemplo. Tá? Então, lá naquele material, quem está com o material em mãos, aí a planilha, aquela, no realizado, vocês podem colocar isso aí, tá? Tipo lá, fato A, que é esse que a gente trabalhou aqui, né?
bota ali inspeção, no caso, transação e saldos, que é o genérico, né? Bota inspeção, ou investigação, melhor dizendo, né? E circularização, tá? E aí depois a gente vai confrontando com o que a gente foi planejado. Alguma pergunta sobre esse fato A aí? Alguém tem um comentário, um acréscimo, alguma coisa? Acho que pelo silêncio está tranquilo, né? Bom, o fato B, tá? O que é que tinha no fato B? O saldo em estoque e no cofre da empresa precisam ser conferidos para ver se estão de acordo com o constante no balanço patrimonial. O que é que vocês planejaram ou o que é que vocês fizeram no trabalho de auditoria em relação a essa informação, a esse fato B? Dá para fazer um teste de observância da contagem do cofre. Bom, o que mais? Eu concordo com a colega, um teste de observância daí, no caso, eu fazia. Ok. Vamos lá, mais alguém? E tu tinha falado, professor, o teste de contagem de estoque que tu tinha dado a resposta semana passada. Olha aí, né? Eu tinha falado isso, será que fui eu mesmo? Foi tudo, deu toda a resposta certinha para nós. Ai, 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 mas que professor esse? Que mais, pessoal? Há mais alguma coisa a acrescentar? Camila vai concordar ou tem mais alguma coisa a crescer? Por incrível que pareça, eu concordo com a Karina de novo. Tá bom. Que vida boa. Parece aqueles vereadores votando, né? Voto junto com o líder de governo, por exemplo. Né? Nem para se manifestar. Da Dilma. Então, pessoal, vai um, vai todo mundo junto. Né? Tudo bem, lá no Alegrete diziam que era Maria vai com as outras, mas tudo bem, isso é lá no Alegrete, né? Bom, voltando aqui, pessoal. Então, realmente, até eu já tinha dado um spoiler, né, na aula passada. O que acontece? Quando a gente acha, né, o auditor acha que é necessário realizar a contagem do cofre com o dinheiro ou do estoque, ele tem que fazer, né, a contagem física. Mas como é que ele decide se vai fazer a contagem física ou não? É a relevância do valor. Então, por exemplo, aqui, o que ele pode fazer? Pode fazer aquele teste lá que eu falei para vocês de revisão analítica, tá? E fazer análise vertical e análise horizontal dos saldos do ativo circulante e ver qual o percentual de participação do estoque e da conta caixa dentro do ativo circulante. Então, esse percentual eu posso também estabelecer no meu programado, tipo, bom, se o valor em caixa e o valor em estoque forem mais de 30% do circulante, eu vou realizar a contagem física. Então, eu posso botar isso lá no programado também, tá? Ou simplesmente já colocar que sempre eu vou fazer a contagem de estoque e a contagem de valores na conta caixa, ou que estão ali, no caso, né, disponíveis em loco para a empresa, tá? Em espécie. Então, vai do feeling do auditor, né? Se é o primeiro trabalho numa empresa, eu estou falando por mim, tá, pessoal? Não estou dizendo que está escrito em algum lugar. Mas se é a primeira vez que eu estou trabalhando para aquela empresa, eu prefiro ser mais rígido no início, né? E depois, se eu continuar anualmente trabalhando para ela, já conhecer alguns métodos que são eficazes, né? Ou pelo menos regulares, aí eu vou flexibilizando. E como eu disse, né? É sempre o nome do auditor que vai, né, estar em jogo. Então, às vezes, a empresa bota a culpa no auditor, não sei o quê, né? Então, a gente procura estabelecer algumas regras, mas isso é tio Ali auditando, tá? É bem diferente de Gilvan, Letícia, Camila e demais, né, alunos aí da nossa disciplina. Cada um tem um pensamento. Bom,
Lembrando também sempre, tá, pessoal, que a contagem física, qualquer que seja ela, não é o auditor que faz, ele fica apenas do lado olhando alguém da empresa contar o dinheiro ou contar o material do estoque. Principalmente se vai abrir, né, uma caixa e o material ele for pequeno. Até eu citei pendrives, né? Tu tem que contar. Então, assim, o auditor ele não mete a mão em nada para não se comprometer com um sumiço ou com alguma falha ali e levar a culpa, tá? Então, vocês ali no realizado, naquela planilha, né, que a gente viu antes, coloque também ali, fato B, teste de observância, posso fazer sem nenhum problema, posso fazer a contagem física, posso fazer a revisão analítica, tá? Vocês podem, né, escrever aqui também nesse material, mas depois passe a limpo lá para aquela realizado aquela tabela lá do Word, tá, que a gente fez. Sobre o fato B, pessoal, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma pergunta, contestações? Muito bem. Isso aí, quem cala consente, né? Bom, vamos para o fato C, tá? A empresa possui aplicações na caderneta de poupança, sendo um valor elevado, tá? Então, lembrando que aplicações de curto prazo, né, investimentos de curto prazo, são classificados no ativo circulante. Os de longo, né, os permanentes, é que são lá no ativo não circulante, investimentos, tá? Quais procedimentos de auditoria vocês poderiam aplicar a partir desse fato que foi informado na letra C? Teste de investigação para ver a veracidade do valor, se está certo nos registros contábeis e o de cálculo, a exatidão dos valores na escrituração. Tudo bem, isso aí. Mais alguma coisa? Eu coloquei substantivo para verificar se as transações registradas estão correspondendo aos fatos ocorridos. Muito bem. O que mais, pessoal? Mais alguém? Eu coloquei teste de transação e saldos, verificando se as aplicações de poupança correspondem à operação. Ou a revisão analítica horizontal. Também, isso aí. Mais alguém? Será que cabe aqui uma circularização, pessoal? O que vocês me dizem? Pode ser, mas meio desnecessário, eu acho. Por quê, dona? Porque é tão fácil de tu conseguir provar. Como? Como? Tu vai fazer os testes, tu vai verificar se antes tinha, ou se tu é um auditor de longo tempo. Ah, mas como é que eu vou saber se o saldo que está no banco é verdadeiro? E aí? Boa pergunta. Assim, que depende quanto que vai ter na caderneta de poupança, né? Isso aí é um mercadinho, tio Ali. É um valor elevado, né? Que empresa que vai ter caderneta de poupança? Nem eu que sou pobre tenho. Olha, é a aplicação que dá menos juros, menos rendimentos, mas é a mais segura, que tu pode sacar a qualquer momento, né? Não tem um tempo fixo Taxa ali. Selic. Vamos dar aulas de investimento aqui para o pessoal. Tudo bem. Então, assim, pessoal, tudo que vocês falaram, ok, pode ser feito, né? Revisão analítica, observância, investigação. Eu só botei na roda essa questão da circularização, porque é o seguinte, a gente vai ter um extrato bancário, né, daqueles comuns com o saldo lá em 31 de dezembro, que é o que está no balanço. Ou a gente vai ter lá um impresso, né, se tu entra na internet banking ali, vai imprimir o saldo da poupança. Porém, né, como a própria Leti falou, isso depende muito do feeling do auditor, porque falsificar um extrato, falsificar uma impressão é barbada, né? Então, se eu já venho, né, notando algumas
incongruências na empresa, né, ou se eu já sei, né, de fatos, eu posso fazer uma circularização para o banco e o banco confirmar realmente se é o valor que estava depositado em 31 de dezembro. Então, como eu disse, não é exagero, tá? Mas também, se tu tem todas as informações, se a empresa está tranquila, não precisa fazer a circularização. Tá? Então, às vezes, a gente fica meio confuso. Pô, tio, olha, eu não sei se dá, não dá, tu vai dar nota. Não, não se preocupe com a nota, pessoal, se preocupe em entender o funcionamento de uma auditoria. A nota vem na esteira desse entendimento. Então, assim, é difícil, né? Às vezes a gente sempre foi criado para achar a resposta certa, né? Em qualquer lugar, até no trabalho, né? Resolve esse problema. Só que, às vezes, num trabalho de contabilidade ou até o controller, né? A gente não tem a resposta certa, a gente tem o fato ou a estratégia adequada para aquele momento. Até na questão da legislação dos tributos, né? A gente pode trocar do lucro real para o lucro presumido. Claro, dentro do ano não dá, mas de um ano para outro posso. Então, assim, nada é igual, eu posso me enquadrar e trocar na boa. Então, a gente pode ter várias atividades aí. Então, para o fato C, tá? Coloque esses procedimentos aí de revisão analítica, cálculo, investigação, circularização, né, observação, então, todos cabem aqui. Tá? Mas, claro, não estou dizendo, coloquem, fiquem todos iguais. Se alguém achar que não, fique com seus argumentos, como eu disse, todos têm razão. Mais à frente, vocês vão me mandar atualizada essa planilha e a gente vai interagir novamente sobre o que vocês colocaram, tá? Não tem por que vocês estarem apagando e colocando tudo que eu estou falando aqui. Só vão apagar e corrigir se realmente tiver errado. E até agora eu não falei nada assim, tá errado colocar isso. Tudo é possível fazer. Às vezes dá mais trabalho, às vezes dá menos, sim, mas é o trabalho do auditor. Fato D aqui, o que aconteceu? Então, concomitante, ou seja, também junto com os outros fatos aqui, a empresa possui crédito de tributos, ou seja, valores a compensar que estão registrados no circulante. Então, se a empresa tem lá um ISS a compensar, dependendo da legislação municipal, ou ICMS, que é mais comum, né, a recuperar, ou até outro tipo de tributo, às vezes é um próprio imposto de renda, né, que a gente está com um processo na Receita e tem ali uma certa certeza, né, certa certeza que vai receber a compensação, então eu vou registrar isso no ativo circulante, tá? Mas, nesse caso, tá? Eu não falei aqui que é valor relevante, tá? Eu só disse que tem crédito de tributos. O que, né, qual ou quais procedimentos de auditoria vocês poderiam fazer aqui, ou não fariam nenhum? De revisão analítica? Pode ser, que mais? Essa eu fiquei muito em dúvida e coloquei teste de cálculo. Teste de cálculo. Basicamente, o que tu faria no teste de cálculo nisso aí, Kelly? Daí teria que analisar todas as notas e enfim, ver se é verídico mesmo. Aí entra o Excel, né? Você não tem um sisteminha ali, né? Mas é isso aí, né? Calcular todas as notas, por exemplo, se for ICMS, ver, né, qual o percentual de recuperação e compensação e ainda confrontar com a legislação para ver se está ok. Então, isso aí também tá certo, cara. O que mais que dá para fazer aí, pessoal? E dá para fazer um monte de coisa. Vocês só falaram duas. O que mais que dá para fazer? Investigação e confirmação. Também. E aonde que tu vai confirmar, Joyce? Com quem tu vai circularizar isso aí? Com o governo? Boa.
Até 2015 eu trabalhava na Secretaria de Finanças, né? Depois que eu fui ali para as outras secretarias, né? Mas quando eu estava ali nas finanças, acho que foi lá em 2013, a gente recebeu uma carta de uma grande empresa de Bento, né? Que estava sendo auditada e tinha impostos a recuperar, no caso, impostos municipais, né? O ISS. E aí, o que aconteceu? Nós respondemos que ela tinha valores realmente a recuperar e respondemos, claro, para o auditor que estava ali. Então, assim, circularização também é viável, tranquilo aqui. Claro que nem a anterior, né, da poupança. Se for um valor pequeno, talvez tu não precise circularizar. Talvez tu só faça a verificação ali, né, revisão de transações e saldos em confronto com a legislação, que é a investigação, né? Mas também dá para fazer circularização aqui com a administração pública, né, estadual, municipal, federal, dependendo do tipo de tributo. Mais alguma coisa? Então, pessoal, caberia aqui também, né, outros cálculos aqui, talvez que não produzisse um resultado grande, tá? Mas, assim, por que eu coloquei esse fato aqui? Porque, realmente, quando você tem crédito de tributos, das duas, uma. Ou a empresa está sabendo usar essa estratégia, se beneficiando, e realmente está tudo correto ali, e eu, o auditor, só tem que verificar se ela está seguindo a legislação, ou ela está lançando crédito de tributos para maquiar uma, digamos assim, um não pagamento de tributos. E aí tu lança lá em apagar um valor menor que tu tem, que tu não tirou nota, e coloca créditos aqui. Por isso, também, a gente vai depender também como é que é a reputação da empresa, ou pesquisar, ou se é a primeira vez, bom, vai com tudo, vai com todos os testes possíveis aí para deixar, trazer, né, a limpo essa situação do crédito de tributos, tá? Então, assim, também, ó, tudo que a gente viu até agora do A ao D cabe todos, só alguns são mais, digamos, necessários do que outros, dependendo do fato, tá? E, por fim, pessoal, o fato é que há um valor considerável. Então, qual é a diferença de relevante e considerável? Relevante é um valor maior que um valor considerável, tá? Apesar de ser muito parecido. Mas há um valor considerável de despesa antecipada. Tipo assim, já paguei o aluguel do ano seguinte, já paguei várias despesas do ano seguinte. Como é do ano seguinte, né, princípio da competência, eu não posso mandar para a DRE, para apuração do resultado. Então, tenho que ficar aqui no balanço, no ativo circulante. Quais procedimentos vocês fariam aqui em relação a essas despesas antecipadas? Investimentos de revisão analítica. Era aí que falaram 74 junto aí. Investigação e confirmação? Pode ser. Com quem tu vai confirmar? Com os fornecedores dessas despesas, se for material. Ok, muito bem. Quem é que falou junto ali com a Leti? Junto. Eu procedi. Registro. Então foi duas, não foi um. Fala, Trentin. Registro contábil das aquisições e baixas, para ver se os valores das despesas estão registrados corretos? Também. Isso aí é transação e saldos, né? Isso aí. O que mais que falou? Procedimentos de revisão analítica? Também. Para ver o quão consideráveis são essas despesas, né? Que daqui um pouco, realmente, assim, por que ele está pagando tanta despesa antecipada, né?
Claro que a estratégia da empresa é válida, né? Se ele acha que ele vai render mais pagando antecipado para economizar, né, ganhar desconto, beleza. A investigação, a transação e saldos, revisão analítica poderão confirmar isso aí. Agora, como eu disse, pode ser também uma situação de maquiagem ali. Mas está correto, Fran. Mais algum outro procedimento que veio à cabeça de vocês? Ok. Então, pessoal, é isso aí mesmo, né? Então, verificar lá, posso fazer uma circularização com a empresa de luz, a empresa de água, com assinatura de revistas, né, que tu já assina antecipado, ainda mais se for um valor alto, pagamento antecipado ali de compra, né, de material de expediente para o escritório e eles não entregaram, mas tu já pagou essa despesa, né? Então, verificar se eles têm esse controle, né, que, de repente, se eles têm lá um fiel depositário, né, que a gente chama esse documento, é onde tu compra, paga, mas o fornecedor não te entrega, ele vai te entregando à medida que tu vai solicitando, tá? É possível, é legal, desde que você tenha o controle e os valores sejam reais, né? Porque às vezes eu não tenho onde estocar no meu escritório, então eu só peço ali para aquele consumo semanal ou quinzenal às vezes, tá? Então, galera querida da auditoria, vocês viram que em todas as 5 situações cabem todos os 5, cabem todos os procedimentos de auditoria cabíveis. Claro que, deixa eu interromper o compartilhamento, voltar a minha carinha bonita aqui ao vivo, tá? Claro que o que acontece? É ativo circulante, então é aquele grupo onde que tudo gira muito, muito rápido, né? Por isso que é circulante. Mais do que o passivo circulante até, porque tem ali, né, estoques, o dinheiro da empresa, as aplicações, bancos, né? Então, aqui no ativo circulante, isso é outra coisa que a gente vai confrontar, né, com o passar das aulas, cabem todos os testes. Não que nos outros não caibam, mas nos outros, às vezes, não tem, às vezes, uma necessidade de fazer um teste de confirmação. Vou dar um spoiler, né? Tipo, imobilizado, né? Eu comprei os bens, estão ali. Eu só tenho que ver se os bens que estão ativados estão na empresa. Então, eu não vou circularizar para fora. Então, esse aí não vai caber quando eu estiver fazendo no imobilizado, tá? Mas aqui no circulante cabem todos. Então, quanto mais específico for ali o meu programado naquela tabela e depois eu confrontar com o que foi realizado, não vai ter divergência, vai ser praticamente igual. Mas, claro, como eu disse, a gente vai treinando a questão específica. Se eu botar só A e B, testes de observação e testes substantivos, bom, aí eu vou acertar sempre, né? Só que, à medida que eu vou especificando, eu vou entendendo, vou diminuindo as minhas dúvidas, né? E vou aperfeiçoando essa parte de auditoria virtual, que a gente está fazendo, sim, mas vai aperfeiçoando, tá? Agora é o seguinte, vocês estão com esse material aí que eu compartilhei antes, os 5 fatos em mãos? Sim. Tá. Sim, professor. Então, nós vamos entrar na tela hoje aqui, entrar hoje na aula com o parecer, porque também, para quem lembra, tá? Que a gente fez muito lá em auditoria 1, somente no grau B, o auditor, ele planeja, o auditor, ele realiza o trabalho e, ao final, ele emite um parecer. E valendo um ponto, no caso, na testa, né, quando as aulas voltar ali, desenhado. Quais são os pareceres da auditoria? Alguém lembra? Com ressalva, sem ressalva. Adverso e abstenção de opinião. Muito bem. Então, nós temos 4 pareceres.
Então, eu vou compartilhar aqui, né, um material também no semestre passado, que eu postei lá no Moodle, né, e já tinha compartilhado também nas aulas, logo a gente começou o grupo no WhatsApp ali também, tá? Basicamente o seguinte, tá? Estão visualizando aí? Sim. Sim. Tá. Então, eu tenho, como o pessoal falou, 4 tipos de parecer, ou seja, é a opinião final do auditor sobre o que ele viu na empresa. Então, eu tenho o parecer sem ressalva, né? Depois eu volto a eles. O parecer com ressalva, o parecer adverso e o glorioso parecer com abstenção de opinião. Então, o auditor, ele tem que emitir um desses 4 pareceres. O mais tranquilo é o parecer sem ressalva, que é o quê? É aquele parecer onde o auditor, né, nesse formato aqui, isso aqui é um formato padrão de acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade e com o IBRACON, né, Instituto Brasileiro de Contadores, que trabalha a questão da auditoria, né? O que acontece? Isso aqui é um texto padrão. A única coisa que vai alterar é a data, né, aqui da demonstração que a gente avaliou, e o nome das demonstrações, e a parte final aqui também, que tu vai citar, né, a data e as operações. Aqui, esse segundo parágrafo, ele é padrão, né, as letrinhas A, B e C. Quando é que eu emito um parecer sem ressalva? Quando eu não encontro nenhum fato relevante que comprometa as demonstrações contábeis da empresa. Então, aqui, trazendo para o nosso dia a dia aqui, para essa questão que a gente acabou de ver. Tá? Como eu estou auditando o ativo circulante, e a gente teve aqueles 5 fatos, eu planejei lá no início qual era o limite de tolerância, né? Por isso que é bom planejar lá qual é o limite de tolerância, vai ajudar na hora de emitir o parecer. Porque se eu achei lá uma divergência de 2% no caixa, é com ressalva ou sem ressalva? Bom, se vocês lembram, eu tinha colocado ali no meu modelo 5%. Então, se deu 2% de diferença entre a contagem física e o registro do balanço, independente qual que esteja maior ou menor, eu vou desconsiderar no meu parecer. Não é um problema, tá? Não é uma ressalva para mim. Agora, se deu mais que 5%, de acordo com o meu planejado, aí é uma ressalva. Então, esse planejamento vai me ajudar a definir o tipo de parecer. Tá? Então, parecer sem ressalva é quando não tem nada relevante. Aí eu tenho esse modelo aqui. Para quem nunca viu os tipos de pareceres, tá, pessoal? Esse aqui é o modelo padrão que a gente vai usar, então é copiar, colar, trocar esses dados aí, né? A gente vai trabalhar bastante também, né, nessa cadeira, tá? Já o parecer com ressalva, ele me diz assim, olha, tá tudo bem com a empresa, à exceção daquele fato, tá? Então, o início também aqui é padrão, né? Tanto o primeiro como o segundo parágrafo, tá? Só que aí eu vou ter o parágrafo da ressalva, onde eu vou dizer por que eu não deixei sem ressalva. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente viu no semestre passado, ó, tinha uma ação trabalhista lá no passivo, uma ação trabalhista que a empresa ia perder de 100 mil reais. E esses 100 mil reais era quase 40%, fez aqui a revisão analítica, né, os índices, do patrimônio líquido. E não está escriturado lá no passivo. Então, é um valor relevante, é um fato atípico que não está. Então, tudo o resto está certo, à exceção disso aqui que foi explicado. E aí, aqui no último parágrafo, fala, né, exceto o que foi explicado no parágrafo terceiro, todas as demonstrações estão adequadas. Então, dentro da minha programação, claro que esse exemplo aqui era lá do passivo circulante, eu poderia colocar dívidas, obrigações, estimativas acima de 20% não contabilizados corretamente, é fato relevante, vou colocar como ressalva. Um exemplo.
A gente vai ver mais para frente o passivo, tá? Então, por isso, reforço de novo a importância da gente especificar bem o que a gente vai fazer. Até ontem, né, eu estava conversando com a Franciele, com a Milane, ela estava pedindo tinha algumas dúvidas, deu o exemplo de uma viagem que eu sempre dou, né? Quando a gente vai para uma viagem, a gente coloca tudo que pode dentro de uma mala, roupa de verão, roupa de inverno, roupa de meia estação, né? Bota tudo. Só que às vezes a gente nem usa, nem metade disso aí. Então é mais ou menos o trabalho do auditor. É claro que para a viagem, né, a gente vai sofrer com o peso da mala, mas o auditor não vai sofrer com o peso do planejamento. Para ele vai ser melhor ser um planejamento bem, digamos, qualificado e na prática usar menos. Então, só tem a ganhar o auditor em relação a essa parte da programação. Tá? Então, esse é o parecer com ressalva. Fato relevante, lançado aqui, tudo certo, à exceção desse fato que eu expliquei no corpo, né, do parecer. Os outros pareceres mais, assim, picantes, vamos dizer, temos primeiramente o parecer adverso, onde, pela própria palavra, o auditor diz que não concorda com o que ele viu. Os balanços, as informações contábeis divergem. E aí já tem, né, um modelo um pouco diferente, tá? Semelhante aos outros, né? E muda aqui no terceiro e no quarto parágrafo. Então, qual é que é essa diversidade, ó, nesse modelo? A empresa não observou o princípio da entidade nas suas despesas. Ou seja, o dono lá misturou as despesas pessoais dele com as despesas da empresa. E não foi pouca coisa, porque se fosse pouca coisa, não era relevante, era sem ressalva, mas é a grande parte das despesas principais. Então, ele está metendo tudo que é despesa dele, dono, como se fosse da empresa, tá? Então, é um parecer adverso, ele não concorda, porque aumentando as despesas, diminui o lucro, diminuindo o lucro, menos tributos. Então, influencia, sim, uma cadeia grande de setores envolvidos só por não respeitar o princípio da entidade. Então, por isso que nesse exemplo cabe um parecer adverso, tá? Joelho, eu poderia botar um parecer com ressalva nesse exemplo? Poderia. O auditor, como eu disse, tem os mais rígidos e os mais flexíveis. O que não podia é deixar sem ressalvar, né? Só que, assim como eu expliquei, há muita gente envolvida nesse contexto aqui, inclusive a administração pública, na questão da tributação, Receita Federal. Então, o auditor optou pelo adverso, tá? E aí, quando opta pelo adverso, tá, ele tem que colocar um nãozinho aqui. Não representam em todos os aspectos relevantes, então alguma coisinha está certa, né, mas não é relevante. Mas nos relevantes não representa a posição da empresa naquela data. Então, o auditor praticamente roda, né, a empresa, ou faz ela repetir as demonstrações, corrigir, ela não alcançou a média para ganhar um parecer positivo. Tá? E, por fim, nós temos o parecer com abstenção de opinião, que também, como o nome diz, o auditor não vai emitir uma opinião. É até meio controverso, né? Ele vai emitir um parecer de opinião, mas no corpo do parecer ele não vai opinar. É quase a Glória Pires comentando o Oscar, né? Então, o que que acontece? Isso aqui é por dois motivos, tá? Ou porque a empresa não facilitou o trabalho do auditor, não deixou, por exemplo, não disponibilizou nenhum funcionário para fazer a contagem, para ele observar, ou não deixou acessar os estoques, ou não deixou ter acesso aos documentos, tá? Ou então estava tudo furado, toda furada essa contabilidade aí, nada a ver. Então, o auditor, para não se comprometer, ele emite um parecer com abstenção de opinião, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, o que ele está dizendo? Não acompanhou a contagem física, nem foi possível, claro, como é que eu digo a vocês, não emitiu opinião porque não conseguiu verificar se os estoques estavam batendo ou não com o que estavam registrados, tá? Tanto, né, na contagem física como por outros procedimentos, como a gente viu ali, eu poderia fazer mais de um, mas não teve uma certeza, né, se aquilo ali estava
refletindo a realidade. E se era um valor relevante, se ele fez uma análise vertical, então não conseguiu atingir seu objetivo da auditoria. Então, devido a essa relevância que ele citou anteriormente, não expressamos opinião. Então, não expressamos opinião é parecer com abstenção de opinião. Então, esse que foi um resumo para a grande maioria dos alunos, uma relembrança. Para alguns que nunca viram, é uma coisa nova. Então, se não entenderam, né, se não acabaram misturando as coisas aqui, ficaram perdidos, né, basta mandar mensagem para o tio Ali, a gente agenda um horário, se não conseguir falar ali por mensagens, e a gente vai trocando essa ideia. O importante é vocês entenderem isso. Tá, pessoal? E voltando, então, agora aqui, para aqueles 5 fatos. Pegue aquele material aí com os 5 fatos, tá? Vou compartilhar a tela dele de novo. Vamos lá. Compartilhar. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Então, eu vou dar umas informações a mais agora, tá? Que vai ajudar vocês na questão do parecer. Então, a gente já viu lá o planejamento, os procedimentos, a gente discutiu até agora, e agora eu vou dar mais umas dicas que vocês vão anotar aí do lado, tá? Que vai ajudar vocês a formarem a opinião para emitir o parecer. Então, nessa letra A aqui, vocês anotem aí assim, ó. O cliente confirmou a venda a prazo e confirmou os valores registrados. Anotem aí, por favor. O cliente confirmou a venda a prazo e que E mais, os valores envolvidos na venda. O que significa, né? Vocês mandaram a circularização, ele respondeu que sim. Confere, tudo está certo. Tá? Beleza. Sim. Letra B. Tá? Foi realizado a contagem de estoque e do valor no cofre. Vírgula. Dando a seguinte diferença. Vamos lá, rápido, rápido. Então, foi realizada a contagem física do estoque e do valor no cofre, vírgula, dando a seguinte diferença. Estoque, 10% de divergência. Caixa, ou melhor, cofre, 2% de divergência. Então, significa o quê? Que na contagem, os valores contados não bateram com os valores do balanço, nesses percentuais. Então, Professor, repete os percentuais do que é. 10% no estoque e 2% no cofre. 10% de qual? Estoque. E o outro? 2%. De qual? Do caixa? Isto. Cofre. Tá, obrigada. É que o caixa está dentro do cofre. Bom, então... Bom, pode ser também. Então, a partir daqueles percentuais limites que vocês colocaram, pode ser relevante como não relevante esses percentuais que eu citei agora para vocês. Então, aqui, eu já vou ter aluno que vai achar relevante e outros que não. Mas vamos seguir. A letra C aqui. Os procedimentos de auditoria confirmaram a veracidade da informação. Ok?
Certo? Sumiram? Sim, professor. Ok. Ah, achei que você tinha sido abduzido já aí, né? Ô, louco, meu. A letra D. Os procedimentos de auditoria concluíram que a empresa possui 20% a menos de crédito em tributos. Então, tipo assim, vocês verificaram, circularizaram, fizeram, né, todos aqueles procedimentos que a gente discutiu e chegaram à verificação, né? Sempre lembrando, tá, pessoal, esqueci de comentar, o auditor tem que ter a prova material dessas divergências, não é só de boca. Ou, não, eu tenho aqui um WhatsApp aqui bonitinho que ele disse que tá. Não, a gente tem que ter a prova material. Pode ser um documento digital com assinatura eletrônica? Pode, mas tem que ter a prova material, né? Senão não vale nada. Mas nesse caso aqui, vocês circularizaram, por exemplo, e descobriram que a empresa tem 20% a menos, né, de crédito do que ela realmente colocou no balanço patrimonial. Tá? E a letra E aqui, tá? Os procedimentos não detectaram nenhuma relevância em relação às despesas antecipadas. Olha, ó, as crianças chorando. Os vizinhos que estão fazendo aqui, que aqui no escritório a janela dá para os fundos, para o vizinho dos fundos, e eles estão aqui, acho que comemorando o lava-pés, né, a Páscoa ali, tá? O troço está grande. Professor, não detectaram nenhuma relevância? Nas despesas antecipadas. Nos valores, pode ser das despesas antecipadas. Feito? Feito. Feito. Tá. Então, né, o que acontece, ó? Vocês estão auditando o ativo circulante da empresa Tioalho Limitada. Fizeram o planejamento que a gente discutiu no início da aula, né? Com percentuais, com os procedimentos lá nos testes necessários. Depois a gente discutiu que essas 5 situações aqui chamou a atenção de vocês e vocês fizeram os testes, né, os procedimentos de forma mais profunda, tá? Então, por exemplo, aqui o saldo da conta banco, né, a gente nem citou aqui, então tá tranquilo, então não foi nem chamou a atenção para vocês. Mas a questão dessa venda a prazo, estoque do dinheiro vivo, poupança, crédito e tributo e despesa antecipada foi o que mais chamou a atenção dentre todos os testes que vocês fizeram. Ok. Então, lá naquela tabela realizada, vocês colocaram todos os testes, né, que fizeram nessas 5 opções, nesses 5 fatos, digamos assim, tá? Para depois confrontar com o planejado. E agora, a partir dessa informação que eu dei para vocês, e de acordo com o que vocês planejaram na tolerância de percentuais, e quem não fez, né, teve alguns que não fizeram, tudo bem, podem usar, né, criar essa tolerância agora, vocês vão verificar, na opinião de cada um, qual parecer de auditoria vai se encaixar para a empresa Tioalho Limitada. Parecer sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso ou parecer com abstenção de opinião. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, né, aquele modelo, tá? Que eu mostrei antes, que está disponibilizado lá, que é o texto padrão. Então, ali tem o texto padrão dos 4 pareceres, está no Moodle também, tá? Então, é só baixar, copiar ali e colar no Word, ou escrever manual, se vai fazer manual. Mas,
vocês vão ter que decidir, a partir dessas informações, qual parecer vocês vão utilizar a partir disso que vocês levantaram no trabalho de campo da empresa Tuale. Relembrando que vocês vão ter que colocar lá que não é de todo o balanço, é apenas do ativo circulante do balanço patrimonial. Aí pode botar a data encerrada em 31 de dezembro de 2020, tá? Que isso é só um fato ali para completar, né? O que importa é a opinião que vocês vão escolher, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai terminar nossa videochamada, vocês vão construir esse parecer de auditoria, eu vou estar disponível, então, até as 22 horas aqui online, então, o WhatsApp bombando, né, para tirar dúvida. E na próxima aula, dia 8 de abril, no início, antes da gente entrar no novo grupo de auditoria, a gente vai discutir de novo o trabalho, né, o planejamento em confronto com o realizado e o parecer que vocês escolheram. Então, não precisa, né, ficar trocando mensagem aí, tipo, o que é que tu escolheu? Eu vou escolher esse também. Não. Tentem pegar a opinião de vocês a partir daquilo que a gente discutiu, tá? Eu consegui gravar bastante da aula, então eu vou disponibilizar. Também o Gilvan mandou ali, então manda, né, Gilvan, para a gente ver qual que ficou melhor depois dessa inconsistência no Teams, tá? Então, se quiser assistir de novo, se quiser entrar em contato com o Tuale, tá? Não tem nenhum problema, certo? Basta ter a dúvida e o Tuale está aqui para orientar vocês. Claro que quem fez a auditoria 1 está mais acostumado a fazer um parecer de auditoria, tá? Mas nada impede que quem fez já há algum tempo ou nunca viu, nada impede que também possa fazer esse parecer, tá? Pessoal, sobre o parecer de auditoria ou sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, assim, séria? Tem que fazer os pareceres, então, professor? Todos os 5, então? Não, é um parecer só, Karina. Tu vai escolher qual dos 4 pareceres vai se encaixar para a empresa. Não, os 5 fatos é tudo da mesma empresa, da auditoria que está fazendo. Entendeu? Tá. Entendi que era um para cada um. Não. Tu está fazendo a auditoria da empresa Tuale e achou esses 5 fatos aí. Aí alguns ali a gente viu que confirmaram, outros deu divergência. Então, a partir disso, tu vai escolher um parecer que vai representar a tua opinião sobre tudo isso que aconteceu no ativo circulante da empresa Tuale. Tá, e eu faço daí o parecer, ele tem que postar? Não, fica em mãos para a gente discutir no início da próxima aula. Tá, beleza, obrigada. Claro, mas se quiserem me enviar, tá, pessoal, para ver se está certo, né? Fique à vontade, mas não precisa postar no Moodle nada. Alguém tinha outra pergunta? Sim. Quanto tempo tu tem aí marcado de gravação? Deixa eu confirmar aqui. Olha, tem em torno de 1 hora. Então, acho que pegou desde aquela hora, não o início, mas uma parte do início. Eu tenho 1h26 aqui. Tá, não, acho que tu pegou mais, né? Então, é isso aí. Manda aí que a gente vai confrontar o que fica melhor aí para postar depois lá no canal do Tuale. Sim, professor. Pessoal, mais alguma coisa? Dúvida sobre atividade, exercício? Tudo certo. Vamos ver aqui. Franciele Milani, tá me escutando? Sim, estou. Ficou com dúvida nos pareceres ou conseguiu diferenciar um do outro? Agora sim, consegui entender bem também o conteúdo, tudo. Isso aí. Mas tendo dúvida, não só a Fran, como qualquer outro, tá, pessoal? Não se acanhe, né? Não fique com medo de perguntar. Então, se não tem nada mais sobre a auditoria, vou parar a gravação e dar alguns avisos